Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Esse domingo maravilhoso de sol, gostoso, né? Um pouco fresquinho, sem muito calor. Então vamos aos nossos recadinhos de hoje. Praticamente todo mundo já está acostumado com a casa, mas vamos lá, né? Bom, nós temos palestra todos os dias. Tem fixado no nosso mural lá os horários e os dias, tá? E domingo de manhã tem evangelização infantil, que é um trabalho muito bacana com as crianças, né? Tá? E atendimento fraterno todo dia de palestra, sempre uns 20 minutos, meia horinha antes. Quem quiser conversar, se tiver alguma pessoa que queira tomar um passe à distância, tem que passar, pegar o cartãozinho para poder tomar o passe à distância, tá? Bom, na área social nós temos atendimento a 90 famílias, são 750 quilos de alimento, então a gente agradece ao pessoal que vem contribuindo todos os dias com a gente, e quem puder continuar contribuindo, a gente também continua agradecendo, tá? E não esquecer também do Evangelho do Lar, que é uma coisa muito bacana de se fazer em casa, para purificar o ambiente de trabalho, né? Isso ajuda muito para a gente se equilibrar todos os dias, no decorrer do dia, né? Então ajuda bastante. A casa fica bem harmonizada, isso é muito bacana. Tá? Bom, para esse mês aqui estamos precisando de arroz, feijão, leite, óleo, açúcar e sal. Leite em pó, farinha de trigo e fubá e bolacha doce e salgada. Molho de tomate, macarrão, ou seja, quase tudo. Tem a feira do livro, depois o pessoal deixa lá fora. São livros novos e usados, tá? Para quem quiser dar presente no final do ano, é um bom presente, né? É um livro bacana, tá? Nesse Natal. Então vamos assim, sentando confortavelmente nos nossos lugares, respirando fundo, deixando nossos problemas do lado de fora, nossos afazeres, voltando o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente para dentro da sala de palestra. Vamos nos confraternizando com nossos amigos do plano espiritual, Jesus, nosso Mestre, sentindo esse abraço gostoso, esse amparo dos nossos amigos, dos nossos mentores. E assim, agradecidos que estamos, vamos pedindo aos amigos do plano espiritual que inspire nosso irmão Serginho, que vai dar a palestra de hoje sobre dieta mental. Tá bom? Serginho, seja muito bem-vindo. Muito bom dia a todos presentes. A questão da dieta mental, que é tratado o tema hoje, eu vou falar de algo que nós temos em abundância e quase não utilizamos. Se perguntarem para mim, por exemplo, hoje, quem é você? Vou perguntar para qualquer um de nós. Nós tendemos a falar, eu sou fulano. Ou o comum, eu sou fulano e falamos a profissão. Isso não define quem somos. Isso não define nossas capacidades. Isso não define em nada o que realmente nós trazemos dentro de nós. Mas, no entanto, a gente se contenta com isso. Eu sou professor. Eu sou médico. Eu sou juiz. Eu sou ajudante geral. E a gente define nosso ser com o fazer. Mesmo quando nós falamos o nosso nome, ainda assim não define quem somos. Porque quando a gente fala, quem é você? Eu sou fulano de tal. Isso é só uma palavra. Não nos define. E se eu perguntar para qualquer um de nós aqui dentro, quem realmente nós somos, será que nós sabemos? O quanto de nós temos consciência de que somos? E aí vem a pergunta. Se nós não sabemos quem somos, quem nós somos? É simples a pergunta, mas a questão é essa mesmo. Nós sabemos quem nós somos? Nós andamos, conversamos, estudamos, fazendo um monte de coisa, mas nós paramos para nos analisar,
Nós vemos o mundo aí fora, nós resolvemos problemas, temos problemas, fazemos várias coisas na nossa vida, mas nós refletimos sobre nosso estado de ser, nossa real capacidade. Quantos de nós para realmente se definir? Se a gente parar qualquer pessoa na rua e falar, quem é você? Será que alguém tem condição de responder? Sem ir por o mesmismo que é, eu sou fulano, ou minha profissão é tal. Quantos de nós tem essa capacidade? Não é à toa de que uma das premissas de Jesus que falava sobre o que estava escrito lá no muro, na Grécia, conhece-te a ti mesmo, ainda é uma palavra que é muito repetida em vários lugares, mas que poucas pessoas usam. Porque poucas pessoas conhecem. Conhece-te a ti mesmo, tá legal, gostei, entendi a mensagem. Entendeu? Não, eu entendi, eu sei o que. Sabemos? Nós realmente vamos atrás? Nós somos seres que temos razão. Descartes fala, né? Penso, logo existo. Mas isso define o ser humano? A razão é a capacidade de pensar, de raciocinar, de criar. Nós usamos isso? Dizem que os extremos fazem com que a razão diminua. Isso são pesquisas, né? A extrema pobreza e o extremo poder faz com que a pessoa diminua o intelecto. Então, as pessoas com muito poder tendem a diminuir o intelecto. Não sou eu que falo, isso são pesquisas. As pessoas com muitas necessidades físicas tendem também a diminuir o intelecto. Os hindus, eles falam o seguinte, que o melhor caminho é o caminho do meio. Quando eles falam caminho do meio, eles falam, a pessoa se desenvolve espiritualmente, aí a gente pode até trazer para o nosso conhecimento espiritual. A pessoa muito rica ou muito pobre tem problema demais. As pessoas que estão no meio do caminho são as pessoas que têm condição de trilhar o caminho do meio. Não estamos dizendo aqui que, então, ser muito pobre ou ser muito rico é um problema. Não, apenas estamos dizendo que, quando estamos no caminho do meio, estamos trilhando um caminho que nos faz ter mais consciência da vida para poder trilhar melhor esse caminho. Não é o único, mas é o possível. Uma das coisas que a gente fala está na hora da gente despertar. Está na hora da gente se conhecer. Está na hora da gente começar a entender realmente quem somos. Nós temos memória. Memória é uma baita de uma capacidade. Nós usamos a memória para nos lembrar, para refletir, para poder entender o passado. Isso também faz parte do nosso ser, mas quanto dela nós usamos? A memória é uma baita de uma capacidade, mas nós usamos isso? A gente usa para vestibular, para passar em prova, mas e na nossa vida? A gente usa a memória? Então, a gente começa a ver que nós temos várias capacidades internas que, no dia a dia, são meio que relegadas, esquecidas. Nós somos seres completos, mas usamos pouco essa completude. Usamos pouco nossa capacidade no nosso dia a dia. Então, a gente começa a andar com pequenas somas de capacidades e os problemas nos engolem, não porque não temos capacidade de superar os problemas da vida, mas é porque usamos muito pouco das capacidades que a gente tem dentro de nós. Isso é o grande ponto aí desse tema. Trazer para fora aquilo que já está dentro de nós. Conseguir entender melhor o mundo usando o que nós já temos dentro de nós. Força de vontade é uma das grandes capacidades que temos, mas usamos isso? Nós temos essa capacidade de mudar a nossa vida quando queremos? Nós realmente mudamos condições quando temos vontade? Quem usa força de vontade? Força de vontade é uma das coisas que nós temos e que nos impulsiona para alcançar o que quisermos. Mental, espiritual e materialmente. Mas quantos de nós usa essa força de vontade? Já foi falado aqui em alguns outros temas, e é bom repetir, que é uma das capacidades que a gente menos usa. A gente não treina a força de vontade, a gente treina na época que vamos estudar, então tem que ter alguma forcinha de vontade para estudar para a prova, para fazer determinados cursos, mas a força de vontade, a força impulsionadora da vontade, ela é relegada. A gente não usa isso. Isso vai fazendo com que a gente seja dominado e não sejamos dominantes das nossas capacidades. O que quer dizer isso? Parece simples. A gente tem preguiça demais. A gente não quer fazer as coisas. Não vou fazer. Eu deixo para amanhã. Eu postergo. A força de vontade, essa vontade interior, ela vai ficando preguiçosa porque ela não é treinada. Nós não somos, principalmente nós ocidentais, nós não somos treinados para usar a vontade para
criar condições na nossa vida. E essa vontade ela vai sendo relegada para a preguiça. Então a gente vai fazendo as coisas que são mais simples, mais fáceis. Se está chovendo, eu não saio. Se está frio, eu vou reclamar. Se está sol demais, está ruim. E é justamente esse o ponto que mostra que a nossa força de vontade ela é relegada. A gente faz sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, porque é mais fácil. Dificilmente a gente muda algumas coisas na nossa vida porque vai dar trabalho. É essa força de vontade que vai deixando de lado. É interessante porque os atletas, eles têm que usar muito dessa força de vontade para poder realmente atingir objetivos. E olha que interessante, em pesquisas muito recentes, eles perceberam que todo atleta que treina, ele tem essa força de vontade muito dinâmica e definida. E esses mesmos atletas, eles conseguem aumentar o próprio QI pela força de vontade deles. Eles têm a força mental melhorada. Justamente porque a força de vontade deles é treinada constantemente. Os atletas que conseguem os maiores feitos são aqueles que mais treinam a própria força de vontade. E quando treinam essa força de vontade, tudo à sua volta melhora. Então, para eles lá, é interessante porque eles têm até um treinamento que eles dizem que é o seguinte: o atleta ele corre lá 100 metros em alguns segundos. Aí o treinador fala, agora você vai ficar parado e vai imaginar que você vai correr esses 100 metros em menos tempo. E ele fica parado imaginando que ultrapassou aquele último tempo dele. Em seguida ele faz isso fisicamente e consegue. Isso quer dizer o seguinte, que se mentalmente ele consegue atingir aquela capacidade, fisicamente ele também consegue. Esse é o grande ponto, então. Nós atingimos aquilo que a gente acredita. Mas se a gente consegue atingir, por que a gente não usa? Porque treinamos muito pouco a nossa vontade. A nossa vontade, na maioria de nós, é relegada à mesmice. A gente vai para o trabalho, volta, liga a televisão, ou liga a internet, ou vai para o celular, ou vai para o Facebook. Então, a nossa vontade vai ficando muito relegada. E a gente vai fazendo sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito. Por isso que muitas das vezes, quando falamos temos capacidade, nos conhecemos, é muito pouco usado, porque a gente não usa isso a nosso favor. Nós não temos isso no uso diário. E isso acaba interferindo na nossa própria vida, né? Porque, afinal de contas, somos seres completos, mas usamos a completude? Imaginação. O mundo só é o que é hoje graças à imaginação. Foi preciso alguém imaginar a música, a arte, a engenharia, tudo que nós temos. Então, tudo começa na imaginação. E nós temos essa capacidade, individualmente, todos nós temos. O quanto nós usamos ela na nossa própria vida. Vamos ver, então, que muitos do que nós temos podemos aplicar na nossa vida para melhor em todo o âmbito da nossa vida. Vamos pegar uma história de alguém conhecido. Emmanuel. Lá atrás, quando ele foi Públio Lentulus, ele não tinha ainda os seus atributos espirituais tão desenvolvidos. Mas olha que interessante. Em algum ponto lá do livro, para quem for ler a história do Emmanuel, vai ver que Públio Lentulus, ele... Spoiler, tá, gente? Ele fica cego. O Públio Lentulus lá no livro, há 2000 anos, para quem for ler, leiam ou releiam, é interessante. Ele acaba perdendo a visão. E nesse momento que ele acaba perdendo a visão, ele começa a se dominar. Lendo nas entrelinhas do livro, a gente percebe que quando ele para de ver o mundo externo, ele começa a realmente enxergar o mundo interno. Ele começa a se descobrir, a se melhorar, a criar condições novas dentro dele. Se a gente for ver, isso acontece em vários lugares e por várias pessoas. Beethoven, ele perde a audição. Já vem com problema de audição desde criança, mas em algum momento ele perde. No entanto, quando ele para de ouvir o mundo externo, ele começa a criar, porque ele se abre para o mundo interno. Já repararam que quando uma pessoa vai meditar, ela precisa se desligar de tudo que acontece no mundo externo para que o mundo interno ascenda? Então, a visão tem que sumir, audição, sensação, tudo que está externo a ela, que atrapalha a visão interna, é apagado, porque aí a pessoa consegue criar um ambiente interno no qual ele se ilumina. O autoconhecimento é isso, é realmente iluminação do mundo interno.
é trazer isso para fora, coisa que a gente faz pouco. A gente se conhece pouco porque a gente se observa pouco. E se observando pouco, a gente, obviamente, não tem condições de trazer essa luz para fora. E isso é interessante para a gente começar a entender o que acontece com algumas pessoas que conseguem criar essa nova ideia de espírito. Bom, é bem simples. Todos nós vivemos a nossa vida diária, todos nós temos nossos problemas e pouquíssimos de nós têm essa experiência de olhar para dentro de si, se conhecer. O pensamento é criador. Nós pensamos e o pensamento cria em nós e fora de nós. Esse pensamento nada mais é do que um complemento do que nós somos. Se nós temos pensamentos negativos, justamente esse pensamento negativo vai interferir na nossa vida pessoal e física. Tenta imaginar o seguinte: tudo que nós emitimos está voltando para dentro de nós. Então, essa capacidade mental, quando ela não é conhecida, faz com que a gente ache que tudo é reflexo do próprio mundo. Então, nós não conhecendo a nossa capacidade, a gente vive as agruras do mundo achando que, mas é karma. É porque o mundo é assim mesmo. Mas, na verdade, nós estamos criando. Os maus pensamentos, as más atitudes, os pensamentos repetidos, eles nada mais são do que alimentos que nos refletem e nos fazem mal. A gente não consegue ver, mas a gente está sentindo isso. É muito fácil da gente ver porque muitas das nossas condições são criadas por nós mesmos. Então, se nós somos pessoas pessimistas, estamos criando condições de pessimismo para a nossa vida. Se nós somos pessoas que têm um pensamento que não se auto-observa, apenas vê o defeito do outro, óbvio que isso reflete em nós. E a nossa vida começa a ter problemas porque o nosso pensamento está criando esse problema dentro da nossa própria vida. Falta de autoconhecimento, falta de entender nossa capacidade. Como é que a gente sabe que nós temos tanta capacidade que a gente não usa? É simples, faça um exemplo. Faça um teste. A gente sempre propõe testes para a pessoa entender sua capacidade. Eu já falei de um aqui que qualquer um pode fazer na sua casa, que é bem simples, para entender como nossa capacidade é gigantesca. Eu falei do pé de feijão. Coloca um pé de feijão num ponto da casa e no outro. E apenas observa um e fala, cresce. No outro você não cresce. Façam esse exemplo. E vocês vão ver que depois de uma semana, um pé de feijão vai florir e o outro simplesmente vai morrer. Isso é só um dos exemplos. Um outro exemplo que todo mundo pode testar, é bem simples para fazer, podem fazer a qualquer hora e qualquer momento. Se programa para acordar a qualquer hora. Fala, vou acordar 2 horas da manhã. E faça o teste. 2 horas da manhã você vai acordar no meio do nada. Fala, não é que funciona mesmo? Porque nós temos as capacidades internas que não são usadas. Nós não usamos. E nós podemos usar isso para muitas coisas. No dia a dia, nós podemos usar para refletir sobre nós mesmos. Temos coisas importantes para resolver no dia. Começa a criar energia positiva para que essa reunião, essa entrevista de emprego, essa prova, qualquer coisa que vá acontecer de importante naquele dia, flua bem. Nós já estamos o quê? Criando energia para aquilo fluir. Por não termos o hábito de criar esses pensamentos, essa energia, nós somos muito mais influenciados do que influenciamos. Então, quando, por exemplo, estamos no metrô, na rua, em qualquer lugar, e o comum das pessoas é realmente não terem a percepção da sua própria energia. Então, tendemos a ter energias desequilibradas. Quando estamos perto de uma pessoa, qualquer pessoa, e a pessoa tende a ir ao normal, está com uma energia desequilibrada, o comum é nós sermos afetados no metrô, na rua, no ônibus, em grupo. É muito comum nós vermos isso em grupo, por exemplo. Se você for, por exemplo, perto de um grupo e esse grupo estiver muito hostilizando alguém, nós tendemos a entrar na mesma energia do grupo e começar a hostilizar essa pessoa. Isso acontece em grupos pequenos e em grupos maiores. A gente vê muito disso em time de futebol. Quando nós estamos naquele grupo, nós acabamos entrando na massa de pensamento daquele grupo. Por quê? Porque nós não temos autocontrole. Então, é muito fácil a gente. Então, se alguma pessoa está fazendo alguma coisa em grupo, e não importa o que seja,
Nós, individualmente, jamais faríamos aquilo. Mas se estamos naquele grupo, somos influenciados com o pensamento do grupo e acabamos fazendo coisas que a gente jamais imaginaria que faria. E é interessante porque a gente vê isso e fala, nossa, por que as pessoas fizeram aquilo? Porque nós não temos o hábito de se autocontrolar, de se refazer, de saber que nós temos capacidades. Então a gente é mais influenciado do que influencia. É por isso que é comum comercial de televisão influenciar a gente, propaganda política influenciar a gente, uma conversa de um amigo na empresa influenciar a gente. Por quê? Porque nós não temos o hábito mental de criar condições de equilíbrio. E como as nossas defesas são sempre baixas, tendemos a ser mais influenciados. Alguém fala alguma coisa, a gente já sente aquilo na emoção. A emoção fala. A gente vê uma notícia no Zap lá e a emoção vem à tona. Falta de autoobservação, falta de equilíbrio mental. Então está na hora de nós começarmos a criar esse hábito. Tira 10 minutos por dia para se observar de silêncio absoluto, para poder criar essa nova energia, para poder criar à nossa volta um ambiente pessoal mais equilibrado. 10 minutinhos. É por isso que o hábito da oração, que é tão falado, é importante. Porque o hábito da oração é criar em nós um hábito de criarmos à nossa volta um escudo protetor, sim, um escudo protetor para a nossa vida diária. As pessoas tendem a comentar o seguinte, nossa, a doença é um problema de saúde física? É, mas a falta de equilíbrio espiritual e mental é que gera a maioria das doenças. É justamente por não termos o equilíbrio interior que nós tendemos a ter vários tipos de doenças e essas doenças nem estão no físico ainda. O mau pensamento, o desequilíbrio mental faz com que a pessoa tenha sintomas que ainda não estão no físico, mas ela já está sentindo dor, já está sentindo palpitação, já está sentindo várias coisas. Quando vai no médico, ela vai simplesmente falar, mas estou com dor aqui, acolá, estou sentindo isso ou aquilo. E o médico não vai encontrar o problema. Mas o médico trata tudo com remédio. Então nós vamos ver várias pessoas sendo medicadas por doenças que ainda nem existem. E as pessoas vão começar a ser dependentes de químicos, de remédios, para coisas que elas ainda nem têm, mas vão passar a ter em algum momento, é óbvio. Então a gente vai ver pessoas indo, buscando cura para coisas que não estão no físico, mas estão começando a ir por físico, por falta de equilíbrio mental. Equilibrar, criar essa condição, faz com que a gente também se cure, se autocure. E é por isso que eu acho engraçado pessoas que, elas vão para a academia, fazem um controle alimentar, são só vegetarianos, comem só produto de primeira linha e acabam ficando doentes no final. Falando, nossa, mas a pessoa, ela cuida da saúde, cuida da alimentação e ainda fica doente? Sim, porque o problema não está no exterior, está no interior. Está no espírito. O espírito desequilibrado vai desequilibrar sempre o corpo físico. É natural. Não estamos querendo dizer que não adianta fazer. É óbvio que a pessoa tem que fazer lá o exercício físico e se alimentar bem. A gente só está querendo dizer que não adianta nada disso quando o interior não está equilibrado. Emmanuel fala o seguinte, que no mundo atual, de expiação e prova, nós tendemos a sempre gerar desequilíbrio no corpo físico, muito mais do que a gente imagina. Mas graças ao pensamento dos mentores espirituais que vibram no planeta Terra, a maioria de nós não cai doente a todo momento. Justamente por falta desse equilíbrio físico que a gente tem, falta dessa capacidade de se auto-observar e de criar em nós essas condições, é que faz com que a gente não seja saudável. Simples. Então, se equilibrar é ter mais saúde. E a questão da felicidade, de ser mais feliz? Também tem a ver com o mundo interior. Quando Jesus fala, a felicidade não é desse mundo, a maioria das pessoas vão para o mundo espiritual, né? A felicidade não é desse mundo, então, quando eu morrer, não. Buda fala que esse é um mundo de sofrimento. A felicidade não é desse mundo e o mundo de sofrimento está igual, tá? Os dois falam a mesma coisa. Na verdade, eles estão falando desse mundo material, mas não no sentido de ter as coisas, ter posse ou não ter coisas, no mundo dos sentidos. Jesus falava do mundo íntimo. A felicidade tem que estar dentro de nós. Buda, quando falava, este mundo que você está vendo físico, é um mundo de sofrimento. Ele dizia que quando você adquirir o equilíbrio interior, você vai ser feliz independente das condições exteriores.
E aí a gente começa a entender que a pessoa que consegue adquirir esse equilíbrio interior, ela consegue, independente das condições exteriores, continuar equilibrada, porque está dentro. E a gente começa a entender que é por isso que às vezes a gente vê pessoas que não têm quase nada na vida, materialmente falando, e são pessoas equilibradas e felizes, e pessoas que têm dinheiro e posses e são pessoas esquizofrênicas, com problemas que a gente não consegue entender. Mas, afinal de contas, o dinheiro não era para trazer felicidade? A verdade, a felicidade não está no ter as posses, mas em ser equilibrado. E ser equilibrado não vai de encontro a ter ou não ter dinheiro. Ser equilibrado é uma busca pessoal. Todos nós temos essa condição. A gente não precisa nascer num país de primeiro mundo para isso, e nem nascer na Índia para isso, ou nem encontrar a pessoa amada para isso, para ser feliz ou ter equilíbrio. Basta a gente querer. Ou seja, buscar isso no dia a dia, tirar um momento da nossa vida, alguns minutos diários, para buscar esse equilíbrio. Com o tempo, isso vai fazendo parte da gente. E com o tempo, essa oração diária vai fazer com que a gente vai se equilibrando, criando em nós essa nova condição. Divaldo Franco, ele comenta o seguinte, que é interessante nós vermos tantas pessoas espíritas no Brasil, mas quando desencarnam em condições complicadas. Não porque são pessoas ruins, não é isso, mas porque nunca se prepararam mentalmente para viver o mundo espiritual. Então, quando desencarnam, eles encontram alguns problemas no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é mental. O mundo espiritual é mental. Tudo que acontece no mundo espiritual é mental. Se nós não temos a mente equilibrada no mundo material, aqui, quando a gente desencarnar, como é que a gente vai ter uma vida espiritual se a nossa mente não foi preparada? E onde nós vamos preparar isso? Aqui. Mas isso a gente não vai aprender lá? Não. Porque aqui nós temos o corpo material para nos auxiliar nessa conquista mental. Senão não precisaríamos reencarnar. É aqui que a gente cria as habilidades mentais e espirituais para poder progredir espiritualmente. Não é no mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo que se prepara intelectualmente para poder adquirir as habilidades aqui, na matéria. Então é aqui, é agora que nós temos que buscar isso. Não é esperar morrer, esperar uma vida melhor, esperar que aconteça alguma coisa que nos transforme. A transformação vai acontecer agora. Nós temos essa condição, essa capacidade. Não vamos ficar esperando que algo grandioso aconteça. Não vai acontecer. A mudança é individual. Todos, cada um de nós tem essa dívida interior consigo mesmo, de buscar em si mesmo esse equilíbrio. Isso só vai trazer vantagens. Porque vou dar um exemplo que aconteceu com uma amiga nossa na Federação Espírita aqui de São Paulo. Ela tinha parecia um tumor nela, e ela foi se tratar. E é interessante porque uma amiga dela também estava com um problema bem sério, e pediu para ela não ia conseguir fazer, e ela não morava em São Paulo, né? E ela pediu para essa amiga nossa para vibrar por ela aqui na Federação. Nós temos, aqui na Federação tem um tratamento à distância, né, que eles fazem, para antitabagista, para doenças físicas, para qualquer tipo. E ela foi lá, ainda meio descrente, né, mas foi. E começou a fazer o tratamento. E ela ia sofrer uma operação um mês depois. É interessante porque ela começou a sentir a melhora, e a amiga dela que morava no interior também começou a sentir a melhora. E ela vibrava não só por ela, nesses momentos, mas vibrava pela cura da amiga também. Depois de um tempo, o próprio médico dela falou, não, você não precisa mais operar, porque o teu tumor diminuiu, por alguma razão. Mas a gente sabe que não existe milagre. Ela se esforçou para isso, ela foi atrás disso. Nós temos essas capacidades em nós. E a amiga dela também melhorou. E até quando veio para São Paulo, veio agradecê-la sobre isso. Por nós não usarmos isso a nosso favor, por nós muitas vezes sermos espíritas, mas não acreditar na própria força do espírito, a gente não cria essas condições na nossa vida. E a gente espera que outra pessoa, outra condição mude. Nós temos essa condição de se curar, nós temos a condição de melhorar, nós temos a condição de nos equilibrar. Depende única e exclusivamente de nós. Basta a gente querer.
O espiritismo, ele vem para esclarecer, mas enquanto a gente não abraçar isso como um esclarecimento de que nós temos todas as condições para criar uma condição nova para a nossa vida, nada vai mudar. A gente vai continuar vindo, lendo uma literatura espírita e continuar a nossa vida diária como se nada mudasse. Se isso continuar acontecendo, não precisamos ser espírita. Basta a gente continuar na nossa vida no mundo material. Não precisa mudar nada. Se nada estiver mudando, se a proposta espírita da mudança, de criar uma condição nova, não está mudando nada na nossa vida, o que nós estamos fazendo, então? Se na nossa vida diária, se em casa, no trabalho, na rua, nós não estamos criando uma condição nova, se isso não está mudando para nós, na nossa vida, o que nós estamos buscando? E a pergunta fica no ar. Quem somos nós? Muita paz a todos. Bom, pessoal, quem quer fazer um comentário, dar uma partezinha na palestra, uma pergunta? Participem, aproveita. Ninguém. Nossa. Foi elucidativa mesmo. Ah, foi, opa. Ou não. Essa segurança, ela está intimamente ligada com a reforma íntima? Reforma íntima. Reforma íntima é uma boa questão. Não é uma palavra que eu gosto de usar muito, né? Porque reforma, eu concordo com a Sandra quando ela fala que está caindo o reboco, a gente vai dar uma reformada, né? Eu trocaria para transformação íntima, né? A transformação íntima, sim. Quando ela é bem praticada, há transformação. Enquanto ela só for algo, por exemplo, que a gente pretende vir a ser, mas nunca vai ser. A transformação íntima, ela é algo que a gente tem que praticar constantemente na nossa vida, diariamente. Sou espírita, vou agir como espírita aqui, na rua, em casa, no trabalho, antes de dormir. A transformação íntima é isso. Ou a reforma, como todo mundo fala, é ser a todo momento, buscar essa transformação a todo momento na nossa vida, não só quando estamos num ambiente espírita. Isso mesmo. Mais alguém? Na verdade, a gente tem que fazer isso como hábito. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, né? Por exemplo, levante e escovar os dentes. Fazer a prece, pensamento positivo, como um hábito, fazendo todo dia. Aí você faz isso automaticamente, nem percebe que faz. É como hábito. Como chegar antes de dormir, ter um determinado hábito, né? Escovar os dentes, ou lavar o rosto. Então, como hábito. Hábito mesmo. Até que vira uma coisa que se faz automaticamente. E a reforma é isso, né? Transformação íntima. Criar um hábito mesmo. Todo dia fazer. Até que você faz e não percebe mais o que está fazendo. Isso mesmo, exatamente. Só para terminar, para a gente entender porque espíritos como Mahatma Gandhi passa pela intempérie que passou e ainda continuou tendo essa convicção, são espíritos que conseguiram criar essa luz interior. Pegar o Mandela, que ficou 30 anos preso e sai ainda sem ter mágoa de ninguém. Ele conseguiu essa luz interior. Assim, agradecido que estamos por todos esses ensinamentos, essa palestra maravilhosa, abrindo nossa mente, abrindo nosso coração para todos os bons fluidos. E assim, com essa vibração positiva, vamos levando isso aos nossos amigos do plano espiritual para que eles usem da melhor forma possível, aos mais necessitados, aos mais carentes, aos doentes, aos enfermos, e que leve essa harmonia, essa paz, essa serenidade e todo esse amor aos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.